O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, entramos com esta celebração da quarta-feira de cinzas, neste tempo sagrado, neste tempo tão importante chamado Quaresma. A Quaresma era o tempo de preparação imediata na igreja primitiva para que alguém se tornasse cristão. Eles passavam por uma preparação de cerca de 3 anos, e o período da Quaresma era a última etapa de sua preparação. Eles iriam passar por mais algumas dificuldades, iriam passar por algumas provações, iriam se identificar mais ainda com Jesus, passariam pelos santos ritos e, enfim, receberiam na Páscoa do Senhor a iniciação cristã, o batismo, a crisma e a Eucaristia. Este fato de tornar-se cristão é algo muito interessante e importante que devemos retomar neste período da Quaresma. A maior parte de nós já é cristão, porque fomos batizados. No entanto, é necessário ainda aproximarmos do Senhor. Ainda é necessário que nós estejamos mais perto do Senhor. Por isso, somos cristãos
mas ainda devemos nos tornar mais cristãos. Nós não podemos dizer, sou cristão e ponto final. Mas devemos dizer, sou cristão e ainda aprendo a ser cristão. Este aprendizado, irmãos e irmãs, vai durar, na verdade, a vida inteira. Nunca estamos terminados, estamos sempre por nos completar, por continuar aquela iniciação sagrada que deu-se no início do nosso batismo. Ora, para tornar-se cristão, para tornar-se católico, nós temos que passar por 3 coisas realmente. Primeira delas, acolher a fé. É isso que os nossos primeiros irmãos faziam. E este acolher a fé significa professar todo o credo. Segunda coisa, nós devemos ser inseridos numa comunidade. E esta comunidade chama-se igreja. Desde o momento em que fomos batizados, fomos inseridos, enxertados em Cristo numa comunidade, a Igreja Católica. Mas nós devemos hoje continuar a nos inserir nesta Igreja Católica. Terceiro, devemos nos assemelhar a Deus através de um processo que chamamos de conversão. E é exatamente nesta quaresma, em cada quaresma, que nós vamos aumentar este nosso processo de conversão. Isto é, primeiramente, já professamos o credo, por isso temos que meditar sempre no credo. Professamos cada uma das verdades do credo. Segundo, estamos de fato inseridos nesta igreja? Ou somos apenas alguma coisa externa à igreja? Somos de fato desta comunidade eclesial, desta paróquia? Somos inseridos nela, trabalhamos nela, nos esforçamos nela, nos doamos nela? Terceiro, estamos nos assemelhando a Deus, a Jesus Cristo nosso Senhor? Esse processo é a conversão, que vai ser mais ainda forte neste período da quaresma. Cada quaresma, irmãos e irmãs, é um momento favorável, um tempo importante que Deus nos dá para nos converter ainda mais. Já acolhemos a fé e fomos inseridos numa igreja, mas resta-nos cada vez mais aumentar e procurar a nossa conversão diária. Para nos converter, este momento, este tempo sagrado da quaresma nos apresenta 3 instrumentos. Cada instrumento quer converter uma área da nossa existência, da nossa vida. Nós temos a oração, o jejum e a esmola, ou também a caridade. Cada um desses instrumentos querem moldar o homem novo, a mulher nova, e fazer-nos parecer cada vez mais com Jesus Cristo. Para nos converter, irmãos e irmãs, é necessário, antes de tudo, nos reconhecer pó, nos reconhecer que somos nada, que somos insuficientes sozinhos e precisamos sempre de Deus. Por isso, hoje, nesta celebração, nós estaremos recebendo daqui a pouco as cinzas sobre as nossas cabeças, para representar que somos pó, e pó é nada, e este nada somos nós diante de Deus. Mas vamos às 3 direções que a quaresma nos propõe: a oração, o jejum e a esmola ou caridade. É através da oração que nós vamos nos assemelhar mais ainda a Deus. Pela oração nós vemos a Deus e Deus nos vê. É isso o cerne de toda a oração. Quando você reza, você conhece a Deus e Deus te conhece. Como está a sua oração? Este período é um período importante para você aumentar e qualificar a sua oração. Porque não é apenas rezar mais, mas rezar com qualidade. Não adianta você estar rezando e você está olhando para a televisão. Você está rezando, não está falando no telefone. Não, a oração que você vai esquecer o mundo e vai se dedicar a Deus. Pelo jejum, nós olhamos para o essencial na nossa vida e reeducamos a nossa vontade. Cada um de nós gosta de comer o que é bom, mas na quaresma nós somos chamados a fazer um deixar de lado esta parte que nós temos de tão sensível na vida, que é penitenciarmos também nos nossos gostos. Mas, padre, o que isso tem a ver com a minha vida espiritual? Tem tudo a ver. Porque se você não consegue, às vezes, resistir a uma sobremesa
como você vai resistir a tentações maiores? Se você não consegue resistir a um banquete que está apenas ali segurando o seu estômago, mas como você vai se segurar diante de uma tentação que toma todo o seu corpo? Então, através da purificação dos nossos gostos e da reeducação da nossa vontade, a gente vai também se transformar em pessoas mais fortes para vencer o pecado e o mal. E por último, a esmola, também chamada caridade. É pela caridade que nós todos vamos nos identificar, nos ver, nos reconhecer como irmãos e irmãs e vamos fazer a partilha. Partilhar nunca foi tão necessário e nunca foi tão difícil. Vivemos no mundo do consumo, onde nós estamos sempre consumindo mais de tudo, mas a nossa partilha diminuiu. Dividir os bens ficou cada vez mais difícil. O egoísmo ficou cada vez mais exacerbado no nosso meio. Como é importante nós vermos que é necessário partilhar, é necessário dividir, é necessário olhar para o lado e ver a necessidade de alguém. É necessário também distribuir os nossos bens. Quantas pessoas vão acumulando e neste acúmulo vão esquecendo daquilo que é mais essencial na sua vida. Quantas pessoas vão perdendo a noção de que não precisam tanto daquilo, mas acabam ganhando cada vez mais coisas e amontoando coisas sempre desnecessárias. Com esta celebração da quarta-feira de cinzas, entramos num tempo sagrado de 40 dias. Israel peregrinou 40 dias no deserto. Elias caminhou 40 dias até o Monte Horebe. Jesus jejuou e orou durante 40 dias no deserto. Nesses números 40, manifestam-se um contexto espiritual que não se fixa e se fecha apenas na Bíblia, mas agora é disposto para cada um de nós, é estendido para cada um de nós. O que significam esses 40 dias para nós? Significam um tempo de deserto, tempo para ouvir mais a Deus, tempo de afastar as alucinações e as fascinações do deserto da vida e abraçar a realidade de Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa vontade. Quantas são as fascinações do mundo? Fascinação de brilho, de fama, de poder, vaidade das vaidades. É necessário abandonar isto. É necessário nos despir, como dizia o profeta Joel: rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. A conversão é do interior para o exterior. Não adianta você moldar o seu exterior se interiormente você não se coloca no seguimento a Jesus Cristo. Não adianta você se fazer de santo quando na verdade você continua a pensar tantas coisas de pecado. É necessário, irmãos e irmãs, conformar o interior e o exterior à estatura, ao molde de Jesus Cristo, nosso Senhor. Este tempo sagrado é um tempo para sermos absorvidos por Deus, sermos tomados por Deus totalmente. O que ainda na tua vida não é tomado por Deus? Qual é a área da tua existência que ainda não é tomada por Deus? Este é o desafio desta quaresma, deixar que Deus tome conta desta área. É na sua vida pessoal? É no seu trabalho? É na sua vida de pastoral? É na sua vida de oração? Deus tem que tomar conta de tudo. Ele tem que ser o Senhor de toda a sua existência. E por último, aceitar com fé e paciência todos os espinhos que nosso Senhor providenciar neste tempo. Aceitar todas as securas que o Senhor deixar que aconteça neste tempo. Aceitar todo o calor que Deus permitir neste tempo. E enfrentar tudo com a graça de Deus. Quando a graça de Deus age e o homem coopera, nós temos a mudança, a conversão. Vamos pedir a Maria, aquela que estava aos pés da cruz, que rogue por nós, nos abençoe e nos inspire também cada vez mais a nos entregar totalmente nas mãos do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paixão de Cristo e sua cruz nos contagie e que cheguemos juntos
a ressurreição do Senhor. Amém.